Muito obrigado por este depoimento extraordinário, uma história de vida, porque às vezes lê-se os livros de história, mas a história tem gente dentro. Estas pessoas concretas que eu me referi de início. E aqui está agora o Coronel Castro Carneiro, militar, um dos que fez o 25 de Abril no Porto. Vamos ouvi-lo com atenção. Antes de mais nada, dizer-vos que a minha história, comparada com esta história, desculpai, não tem nada a ver. E vou ler assim. Vou, como é meu hábito, ler esta apresentação para vos dizer da forma mais exata e a mais breve que consegui encontrar de como meter o Rocio na Rua da Betesga. Em primeiro lugar, quero prestar a minha homenagem ao Ribeiro Cardoso nas pessoas das suas filha e neta, que aqui, como em Lisboa, continuam a abraçar a tarefa de acompanhar a publicação desta imprescindível obra, que, com esta parte, porque de uma parte se trata, começa a revelar o lado negro do 25 de novembro e de alguns dos seus autores que granjearam maior relevância. Depois quero cumprimentar o Dr. Vaz Pinto, a quem mais uma vez agradeço a atenção com que me tem distinguido. Cumprimentar o Jorge Sarabando, amigo de tantos anos e tantas lutas. Cumprimentar-vos a todos, os que quiseram vir a este espaço de cultura, certamente do agrado do Ribeiro Cardoso, para falarmos um pouco do seu livro. Dar um abraço ao meu camarada Esmeraldo Pardal, também ele vítima e bode expiatório da Contra-Revolução levada a cabo em 25 de novembro, que se procurou crismar como de retorno à normalidade, e a quem o Ribeiro Cardoso dedica no seu livro o capítulo 14, Coronel Pardal, o único militar ainda a litigar em tribunal. Conheci o Ribeiro Cardoso na Associação de Jornalistas do Porto, quando da apresentação do também seu livro, o 25 de novembro e os médios estatizados, uma história por contar, o que se deu em fevereiro de 2018, se os meus registros estiverem certos. Foi uma amizade curta, no tempo, para homens do Porto e da mesma idade que somos, mas foi, embora virtualmente, extremamente intensa. Um grande amigo e camarada do meu curso, Nuno Santos Silva, a quem o Ribeiro Cardoso dedica neste livro o capítulo 3º, Nuno Santos Silva, uma longa perseguição, a quem eu enviava e ainda envio algumas das minhas fichas, que não são textos meus, mas sim das minhas leituras, reenviadas para o Ribeiro Cardoso, o que nos pôs a falar de tudo e mais alguma coisa. Por razões que a razão desconhece, a certa altura o Ribeiro Cardoso, porque não sabia muito do que tinha acontecido aqui no Porto, nem com o 25 de Abril, nem com o 25 de Novembro, pediu-me para lhe escrever qualquer coisa sobre o que no Porto tinha sucedido. Queria alertar-vos para as palavras do Ribeiro Cardoso a meu respeito. Trata-se de um amigo e, portanto, deveis tirar-lhe o IRS e, se calhar, não estáis a tirar tudo o que era preciso tirar. Mas penso que o melhor é ouvi-lo. Ao Ribeiro Cardoso. Capítulo 30. Este livro tem 22. Aquilo que eu estou a ler era o capítulo 30 do livro que deveria ter sido editado. Esperemos ainda seja. Esperemos que venha a sair. Capítulo 30, Coronel Adelino Carneiro, uma visão nortenha dos 225. Diz o Ribeiro Cardoso, continua Ribeiro Cardoso. As minhas raízes estão no Norte, nasci no Porto, estudei durante 7 anos no Liceu Alexandre Herculano, tendo como colega David Martelo, que viria a ser um destacado militar de Abril, cidadão culto, tradutor e autor de numerosos livros. Rumei depois para Coimbra, onde durante vários anos frequentei a sua universidade e vivi na República Ninho dos Matulões, na companhia de jovens nortenhas. O Norte está, pois, no meu sangue e no meu pensamento, sempre. E por isso, e com ironia o digo, fico irritado quando vejo as minhas origens injustamente secundarizadas. Vem isto a propósito do livro que agora escrevo. Através de conversas e leituras mil,
verifico que nos relatos do 25 de Abril e do 25 de Novembro, para o bem e para o mal, o Porto e o Norte raramente têm o destaque que historicamente têm direito. Por isso, embora não só por isso, tirei-me das minhas tamanquinhas e, já com muito texto parido, telefonei a um velho, e aqui acho que ele acertou, e respeitado amigo do Porto, o coronel Adelino Carneiro, que teve um papel muito ativo e destacado naquelas duas datas, pedindo que sinteticamente me contasse a importância dos militares do Norte na Revolução dos Cravos e na Contra-Revolução de Novembro. Após largas conversas, Adelino Carneiro, com a generosidade da gente nortenha, o tal IRS, fez a meu pedido por escrito um relato do que viveu e assistiu, sem papas na língua, como é uso e costume por aquelas bandas, com uma ordem. Podes cortar o que entenderes, eu não sou jornalista, o meu forte não é escrever e recuso-me a cortar seja o que for, mas tu podes cortar o que quiseres. Acordo aceite, eis o que recebi e agora grato torno público. Das palavras que lhe enviei, quero referir a parte que de mim fala. Disse-lhe eu: na região militar norte foram julgados em Conselho Superior de Disciplina 4 oficiais. Os majores Albuquerque e Fonseca, o capitão Gonçalves e eu, que fui o único a terminar a carreira militar no posto de coronel ao atingir o limite de idade que estatutariamente era o do meu posto. Em todas as minhas promoções sucederam sempre episódios rocambolescos, o último dos quais na promoção a coronel, protagonizado pelo, na altura, general-chefe de Estado-Maior chefe de Estado-Maior do Exército, que, a pedido do general Carlos Azeredo, um homem daqui do Porto, como sabeis, ex-chefe da Casa Militar do ex-presidente Mário Soares, me retirou da lista de promoção no Conselho da Arma de Infantaria, onde estava colocado em segundo lugar, para ser novamente julgado em Conselho Superior de Disciplina do Exército pelos mesmos motivos que tinham conduzido à minha absolvição no referido Conselho quando eu era capitão. Fastidioso seria estar aqui a referir o romance que foi a minha carreira militar. Acabei por ser promovido em 6º lugar, último da lista de promoções de infantaria, em 1995, tendo sido ultrapassado por 4 oficiais que, na opinião do Conselho da Arma, não tinham nem avaliações, nem mérito para o conseguir. A este propósito, e sem falsas modéstias, mas com muito orgulho, sei que só fui promovido porque o general Cabrinha, na altura comandante da Brigada Mista Independente, onde eu era o comandante do Batalhão de Apoio de Serviços, cargo para o qual tinha sido nomeado por escolha, me considerou o melhor comandante de batalhão da Brigada e defendeu a minha promoção junto do general-chefe de Estado-Maior do Exército. Posteriormente, o general Cabrinha ainda me escolheu, depois de promovido a coronel, para ir comandar a Brigada Mista Independente, cargo que não aceitei. Usando apenas as palavras do José Manuel Pureza, também gosto de me ver como um dos rebeldes competentes, que, apesar do 25 de Abril, conseguiu chegar a coronel, coisa que não aconteceu a mais nenhum dos que acima referi. Penso, no entanto, que todos eles o poderiam ter feito, eu fui somente o mais persistente. Esta minha ida ao Conselho Superior de Disciplina é a consequência, dia 8 de novembro de 76, ter sido publicado o relatório das sevícias, elaborado por uma comissão nomeada por Ramalhianes, a Comissão de Averiguação de Violências sobre Presos sujeitos às autoridades militares. A comissão, presidida pelo brigadeiro Henrique Calado, tinha, entre outros, a presença do juiz António Gomes Lourenço Martins e dos advogados Ângelo Vidal de Almeida Ribeiro e Francisco de Sousa Tavares. Pronunciou-se fundamentalmente sobre os factos ocorridos entre 11 de março e 25 de novembro de 75. Para avaliarmos a independência desta comissão, bastaria que referir que Francisco de Sousa Tavares era o advogado dos elementos do ELP que a região militar norte tinha detido no 11 de março. Pesará Correia afirma em 8 de março de 21 que este documento de 1976 foi então recebido com muitas reservas por membros do Conselho da Revolução, dada a óbvia intenção de salientar excesso em momentos críticos do PREC,
mas justificar os do 25 de novembro. Mas sobre ele se pronunciaram de forma incontestável os signatários do livro O Relatório das Sevícias e a Legalidade Democrática, ao afirmarem, e passo a citar: ninguém sinceramente democrata, desde o mero cidadão ao que ocupam as altas instâncias de poder, pode deixar de assumir, sem alibis nem comércio com o inimigo irredutível da democracia, uma posição tão firme e coerente na defesa da Constituição e da legalidade democrática como a que assumiram no combate à reação e ao fascismo aqueles sobre quem recaiu a responsabilidade histórica de fazer e defender a Revolução de 25 de Abril. Estão os signatários firmemente convictos de que não se inserem neste espírito nem respeitam a legalidade constitucional os projetos de submeter a julgamento administrativo com a intervenção de conselhos de disciplina sem outro indício que os de um vago relatório cuja inconcludência jurídica lhes parece provada a alguns elementos das Forças Armadas Portuguesas. Consideram, além disso, inaceitável que prossiga nesta via, inédita depois do 25 de Abril, enquanto campeiam impunes os provados inimigos da Revolução e do direito, mesmo aqueles que não recuam perante o uso e abuso da calúnia contra personalidades e instituições, perante o incitamento à violência e a prática organizada do terrorismo bombista. Foram signatários deste livro os seguintes professores das Faculdades de Direito de Coimbra e de Lisboa: Orlando Carvalho, Aníbal Almeida, José Joaquim Gomes Canutilho, António José Avelange Nunes, José Teixeira Martins, Alfredo José Braga de Sobral Martins, José Joaquim Teixeira Ribeiro, José Manuel Mareia Pizarro Beleza, José Manuel Correia Pinto e os seguintes advogados: Duarte Vítor Miragaia, Inácio Fiadeiro, Jorge Sampaio, Vasco de Castro, Levi Batista, Luís Azevedo. A carreira de Corvacho, bem como a do Tenente-Coronel Fonseca, do Major Albuquerque e do Capitão Gonçalves, vêm a ser recompostas com o Decreto-Lei da Assembleia da República que o possibilitou aos militares de Abril. Mas isto só depois do PPD-PSD ter conseguido aprovar na Assembleia da República a promoção dos oficiais milicianos que Saviana Rebelo também quis promover, motivo para as primeiras reuniões de protesto de oficiais do QP que conduziram ao 25 de Abril. Em 12 de agosto de 99, em entrevista ao Jornal Público, Melo Antunes lamenta: todos os oficiais do Grupo dos 9 foram ostracizados e essa foi a maior responsabilidade de Ianes. E como se não fosse suficiente, acrescenta: uma das críticas maiores que faço ao PS e a Mário Soares é que, em nome de uma certa ideia da esquerda, pactuaram com tudo isso. Aliaram-se ao que pior havia nas Forças Armadas. Já se tinham aliado a Spínola e voltaram a fazê-lo. Os spinolistas integram a Casa Militar do Presidente da República. A culpa não é só do Ianes, mas também do PS. Tenho de concordar com ele quando, na mesma entrevista, ainda afirma: os elementos militares, os tenentes-coronéis de Novembro, escondiam, no fundo, uma operação política de enorme envergadura, que era o aniquilamento do 25 de Abril, o que foi completamente alcançado, diria eu. Maria Manuela Cruzeiro, na comunicação que apresentou em 2005 no colóquio sobre o 25 de Novembro, cita Alberto Seixas Santos no seu filme Gestos e Fragmentos, ensaio sobre os militares e o poder, e eu vou-me permitir citá-lo também. Há uma hábil intenção de apagar os factos, de reduzir a complexidade a um único acontecimento. Farão do 25 de novembro um feriado celebrando a vitoriosa defesa da Revolução. Sim, misturaram os dados de tal maneira que uma coisa facilmente passa por outra. Os culpados por vítimas, as palavras por factos, a propaganda pela realidade. Muito a propósito da data de anteontem, que muitos continuam a pretender comemorar,
não posso deixar de citar Pesará Correia, que em 25 de novembro de 2009 afirmou, e aqui vou repetir aquilo que o Jorge Sarabanda afirmou, mas eu quero repetir mesmo. Pretendem alguns que, por preconceito, não conseguem rever-se no 25 de Abril, que sem o 25 de Novembro não se teria consolidado a democracia e a liberdade. Falso. A democracia e a liberdade vingaram não por causa do 25 de Novembro, mas apesar do 25 de Novembro. Como apesar do 28 de Setembro, como apesar do 11 de Março. E para fechar com chave de ouro este texto, quero citar o Ribeiro Cardoso, que termina o capítulo 14, referente ao meu camarada Pardal aqui presente, afirmando que a sem-vergonha, a mediocridade e a prepotência de muita gente que se julga poderosa e acima da lei são muito maiores que o país. Não poderia estar mais de acordo com ele. Obrigado, Ribeiro Cardoso, pela herança que deixas aos militares de Abril e aos portugueses. Este é, no entanto, o 25 de Abril de há 49 anos. Sobre o de agora, atrever-me a aconselhar-vos vivamente a ler-lhes aquilo que o meu camarada e amigo, o Coronel Matos Gomes, que aqui virá em 11 de dezembro, escreveu no site cmatosgomes46.medium.com, com o título Os Devoristas de Novembro. E no mesmo site de Coronel, cmatosgomes46.medium.com, as estrelas do devorismo. As estrelas do devorismo. Tenho dito, e obrigado pela vossa paciência.